Olá, amigos. Mais uma vez estou bem animado em compartilhar com vocês essas histórias de Joseph Smith. Hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Hoje não vai ser muito espiritual, vai ser uma história da família Smith, como eles chegaram em Palmyra e o que aconteceu com eles enquanto moravam em Palmyra. Essa história vai ajudar. Quando contarmos as outras histórias mais espirituais, porque vocês vão ter uma base de conhecimento do que estava acontecendo com a família. Então vamos à história. Foi em 1795 que Joseph e Lucy Smith se casaram. Esse Joseph é o pai do profeta. A Lucy recebeu de presente de casamento do irmão dela e do sócio dele, ela recebeu $1.000 de presente de casamento. Isso é mais ou menos igual a $50 mil hoje. Então foi um presente incrível. Pouco tempo depois, o Joseph era fazendeiro. Ele tinha sua própria fazenda. E um pouco depois do casamento, o Joseph entrou num acordo com outro homem para comprar e vender ginseng. Era muito popular na China na época e eles podiam crescer, plantar o ginseng onde eles moravam. Então, a parceria ficou muito boa. É uma longa história, mas para contar a história bem curta, o outro homem, o sócio, acabou roubando todo o dinheiro. Então os $1.000 que Lucy recebeu de presente estava completamente perdido. É uma história muito triste. O Joseph vendeu a fazenda para pagar as dívidas. Então eles não tinham nada. Nos próximos 14 anos, eles mudaram de lugar 7 vezes. Estavam morando com familiares e amigos e nunca tiveram sua própria casa ou uma fazenda. Foi uma situação bem difícil. Como falei antes, no outro vídeo, eles tentavam buscar o sonho americano de riquezas, mas eles falharam aqui. E foi bem difícil. Eles mudaram não apenas de casa em casa, mas de cidade em cidade, lugares diferentes. Uma mudança foi para Lebanon, New Hampshire, que é o estado encostado com Vermont, onde a maioria dos filhos nasceu. Eles estavam morando em New Hampshire, que é encostado do outro lado do rio, separando Vermont. E nesse vale, no ano de 1813, tinha uma epidemia de tifoide, e a maioria dos filhos pegaram tifoide, inclusive o filho de 7 anos, o pequeno Joseph, e a doença ficou no ombro dele. E depois a doença saiu e foi até a perna dele, para a canela, e ficou ali. Os médicos fizeram 2 cirurgias, mas isso não tirou a doença. Os médicos disseram que não tinha nada mais para fazer, a não ser amputar a perna para salvar a vida dele. A Lucy disse que de jeito nenhum iria tirar a perna. Ela pesquisou. A cidade onde eles moravam estava encostada a uma chamada Hanover, New Hampshire. A cidade de Hanover era importante, porque a Universidade de Dartmouth estava e está até hoje em Hanover. Dartmouth era e continua
a ser uma das faculdades mais importantes nos Estados Unidos. Tinha um médico em Dartmouth que começou a fazer uma cirurgia que ninguém mais fazia. E ele inventou essa cirurgia e ele foi o único médico que a fazia até mais de 100 anos depois. E ele disse, eu posso fazer essa cirurgia no Joseph e isso vai salvar a perna. Então foi ele que fez a cirurgia e eu acho que a maioria de vocês sabe sobre isso. A cirurgia deu certo e até anos depois o que ele fez é que ele cortou a pele e tirou pedacinhos do osso que estava infectado. Então ele tinha que pegar uma faca e tirar o osso do menino. E foi, claro, foi muito doloroso e até 3 anos depois ele ainda estava sarando. O que aconteceu 3 anos depois, quando ele tinha 10 anos de idade, a família mudou para Palmira. Vamos voltar e falar sobre isso. O pai Joseph comprou uma outra fazenda e tentou por 2 anos ter uma colheita boa, mas foi horrível. A família decidiu tentar mais um ano, e foi esse ano 1816, e que foi o famoso ano sem verão. Falei sobre isso no primeiro vídeo. O vulcão que explodiu e teve neve, e mais neve a cada mês do ano, e não tinha colheita nenhuma. Então a família desistiu e decidiu tentar de novo em Palmira. Então, logo após ficar óbvio que não iam ter colheita, o Joseph, o pai, foi sozinho para Palmira. Ele não sabia onde queria parar, mas ele foi para o oeste do estado de Nova York. Ele ficou lá, mandou uma carta para Lucy, e foi em dezembro de 1816 que Lucy pegou tudo que eles possuíam, colocou numa carroça, contratou um homem para guiar os cavalos e a carroça e estava preparada para sair. Mas alguns homens vieram e disseram, se você vai sair, o seu marido me deve dinheiro. E ela disse, acho que não. Mas ela não queria sair em dívida com ninguém. Então ela usou todo o dinheiro que tinha para pagar essas dívidas, quer existissem de verdade ou não. Eles estavam na viagem para Palmira, pararam uma noite, e a próxima manhã a Lucy saiu e o homem a quem ela contratou estava jogando tudo que eles tinham, tudo que estava na carroça. Ele jogava no chão, ele ia tirar da carroça e partir. E ela perguntou, mas ué, por quê? E ele disse, eu quero mais dinheiro. Mas nós concordamos nessa quantia. Bem, eu quero mais. Então ele continuou a jogar tudo fora. A Lucy era pequenininha, mas você não mexia com Lucy, não. Ela era fogo, hein? E ela começou a gritar. Um monte de homens saiu e perguntaram, o que está acontecendo? E ela disse, ele está me roubando. Então os homens pararam o cara e ele fugiu. Mas então não tinha mais ninguém para dirigir a carroça. Então a família decidiu se juntar com outras famílias. E tinham várias carroças viajando. E Joseph estava na última carroça, com alguns outros rapazes. Os rapazes estavam tirando o sarro do Joseph, que era aleijado por causa da cirurgia. Ele ainda andava de muletas e estavam tirando sarro dele. E um rapaz jogou o Joseph na lama. E Joseph disse depois, eu fiquei deitado na lama e no meu sangue sozinho. Um homem passou, pegou o Joseph, o colocou em sua carroça e levou ele até Palmira.
Ninguém nunca descobriu quem era esse homem. Bem, eles chegaram em Palmira. Foi no inverno de 16 para 17. E eles mudaram para uma casa alugada, na cidade de Palmira. Imediatamente começaram a buscar um terreno para comprar. E em 1818, Joseph fez um contrato para comprar 100 acres, que são mais ou menos 40 hectares. Mais uma vez, como falamos antes, isso era 100 acres de floresta primária. Não era fazenda de jeito nenhum, e eles receberam permissão de construir uma cabana de madeira encostada com os 100 acres. Então a igreja pensou, a igreja atual, os historiadores pensaram por muito tempo que a família Smith cometeu um erro horrível. Construíram essa casa não nos 100 acres, mas encostado ao lado dos 100 acres. Mas por que fazer isso? Porque o plano era para Hiram comprar os 80 acres encostados com os 100 acres que Alvin comprou. Nós falamos dessa fazenda ou floresta como a fazenda do pai. Nunca foi o plano do pai ser fazendeiro, foi o plano Alvin ser. E Hiram, o segundo filho, ia comprar o terreno encostado nela. Então o plano era de construir uma casa pequena no terreno do Hiram. E depois, quando fosse mais confortável, construiriam uma casa maior no terreno do Alvin. Ali eles construíram a casa usando a madeira que eles cortaram das árvores. E em dezembro, no inverno de 1818, eles entraram na casa. Foi um tempo muito feliz para a família. Agora talvez você esteja perguntando, mas sem dinheiro como eles compraram o terreno? A compra foi o seguinte, e foi assim que quase todo o terreno nesse território foi comprado. O contrato era por 5 anos e para a família fazer pagamentos de $100 por ano. Agora, $100 podem pensar, isso não é muita coisa. Isso seria mais ou menos $5.000 hoje. Mas o problema é que o costume da época não era de usar muito dinheiro. Eles faziam escambo ou troca direta. Eu tive que olhar, não conhecia essa palavra. É permuta, me desculpem. Então, ganhar $100 de dinheiro era muito difícil. A família inteira fazia bicos. E aí eles vendiam, como falamos antes, vendiam xarope e açúcar, trabalhavam para outros fazendeiros. E a maioria do dinheiro veio de Alvin. Ele trabalhou na construção do canal Erie. Esse canal foi dos Grandes Lagos nos Estados Unidos até o rio Hudson. Sim, o rio Hudson ia até Nova York. Então, tudo que eles tiravam da colheita podiam mandar pelo canal. Até o rio, então, para Nova York. Eles estavam apenas construindo e o Alvin tinha a idade de trabalhar na construção. E foi ele que ganhou a maioria do dinheiro para fazer os pagamentos de $100 por ano. Por muitos anos, os historiadores pensaram que a família Smith cometeu um grande erro e construiu a casa no lado errado, no fim do terreno deles. Eles não construíram a casa no terreno de 100 acres, mas o plano era para Hiram comprar o terreno encostado, e eles quiseram fazer isso, construíram a casa no terreno do Hiram. E o plano era depois construir uma casa maior para o Alvin.
e também a casa de aposentadoria do pai e da mãe. Joseph escreveu na sua história que a família mudou de Palmyra e foi para Manchester. Agora, essa mudança era da casa pequena para a casa maior. E acontece como pode ver nessa foto. Essa cerca que está vendo é a divisa das duas cidades. Do lado da primeira casa é Palmyra. Do lado da outra casa é a cidade de Manchester. Então a mudança foi, sei lá, 150 metros, mas mudaram de uma cidade para outra. Era pertinho a mudança. Então, em novembro de 1822, Alvin começou a construir a sua casa. O Alvin era um carpinteiro esperto, bom demais, e até o ano seguinte ele tinha completado metade da casa. E agora, lembrem que foi em setembro, dia 22 de setembro de 1823, que Moroni visitou Joseph pela primeira vez. Foi 2 meses depois que Alvin ficou com uma dor de barriga horrível e o médico deu uma grande dose de cloreto mercuroso ou calomel. A Lucy pensa que foi esse medicamento, cloreto mercuroso, que matou o Alvin. Os médicos hoje pensam que o apêndice dele estourou e foi isso que matou o Alvin. Mas não sabemos. Só sabemos que em novembro de 1823 o Alvin faleceu. A família inteira entrou numa depressão. O Alvin era o herói de todos na família. Um homem de Palmyra disse: nunca teve um rapaz melhor que andou nas ruas de Palmyra do que Alvin Smith. Ele era um rapaz maravilhoso. E como eu falei, a família entrou em depressão e não pararam de construir a casa. O Alvin era o maior fã de Joseph. Ele sempre incentivava Joseph para cuidar das placas. As últimas palavras que Alvin falou para Joseph eram: faça tudo o que o anjo fala e cuide bem das placas. Então, foi uns 2 anos depois que a família juntou $100. Foi para fazer o pagamento anual. Mas o agente tinha falecido e não tinha ninguém para receber o dinheiro. Então, em vez de guardar o dinheiro esperando o próximo agente chegar, a família usou os $100 para comprar madeira e contratar um carpinteiro para completar a casa. O carpinteiro chamado Russell Stoddard estava terminando a casa. Enquanto ele estava trabalhando com a família, ele soube que a família usou os $100 do pagamento para contratar ele e comprar madeira. Então ele era um homem muito malvado e foi até o novo agente sem a família saber, obviamente. Foi para o novo agente e contou: desculpa, esqueci de uma coisa, como a memória funciona, né? O pai, o Joseph, foi visitar Joseph Knight e pedir $100 emprestado. E ele prometeu a colheita do próximo ano para pagar os $100 de volta e foi emprestar o dinheiro para fazer o pagamento. Então o pai não estava. O carpinteiro foi para o novo agente e disse: olha, a família Smith está destruindo essa fazenda. Estão quebrando todas as cercas, estão cortando os pés de maçã, estão cortando as árvores de maple
que eram super preciosas, e o agente, ele queria que a fazenda fosse uma boa fazenda. Acontecia sempre que famílias compravam as fazendas, os terrenos, e fizessem esses pagamentos anuais. E acontecia muitas vezes que as famílias não conseguiam pagar. Então o que aconteceu é que o terreno como estava e quaisquer casas ou qualquer outro prédio ficou com o agente. E ele podia vender de novo e a família perdia tudo. Foi triste demais. Então o agente queria. Era importante para ele que a fazenda fosse uma boa fazenda para poder vender para outras pessoas por um preço bom. Então, o Estado disse que a família estava destruindo a fazenda. E ele pagou não sabemos quanto dinheiro. Mas ele convenceu o agente e fez um pagamento e recebeu o documento, dizendo que ele era o dono da fazenda e da nova casa, que ele estava terminando. E o homem foi para a casa durante o dia, e Lucy estava em casa. Ele pegou o papel, mostrou para ela e disse: essa casa agora é minha e a fazenda também. Por favor, saia da minha casa. Já pensou? Mais uma vez você não mexe com Lucy Smith. E ela falou para os homens quando eles voltaram para casa. Imediatamente eles foram até o agente. Disseram que o cara estava mentindo. Disseram que, aliás, o pai já tinha voltado. Ele foi junto e disse: eu fui emprestar os $100. Eu pedi emprestado. Então o agente reconheceu imediatamente que o homem mentiu para ele. Mas a venda foi oficial. Então ele chamou o homem e disse: ué, rapaz, você mentiu. E o homem disse: sim, mas eu tenho o papel e eu sou o dono. Finalmente o agente convenceu o homem. Isso foi quinta-feira, meio-dia. Ele convenceu o homem que se a família Smith pudesse ajuntar $1.000 até sábado às 22 horas, 10 da noite, eles podiam ficar com a fazenda e a casa. Bem, a família Smith não podia juntar $1.000, antes disso nem tinham $100. Então eles foram imediatamente para falar com um homem que era muito bom, um cristão que se chamava Lemuel Durfee. E ele com a família contaram para Durfee a história e disseram: nós vamos perder a fazenda. Preferimos que você a tenha em vez desse malvado. Então, alguns minutos antes das 10 horas, no sábado à noite, o Durfee foi lá. Foi até o agente e deu $1.135. Eu não sei por que essa quantia, mas é isso que ele pagou. E ele comprou a fazenda e a casa. E como falei, um homem muito bom, e ele deixou a família ficar na casa e trabalhar na fazenda por mais 3 anos. Foi na primavera de 1829. Era 25 quando eles entraram na casa no outono. Setembro, outubro, por aí. E foi em dezembro que a perderam. Então eles não entraram na casa e perderam. Mas o Durfee deixou a família ficar na casa até... Foi na primavera de 1829. A filha dele estava casando e ele queria dar a casa. E para a filha como presente de casamento. Já pensou em dar uma casa muito bonita e grande assim? Então
Nesse período, o Hiram já tinha casado e teve uma filhinha. A esposa estava quase para dar luz para uma segunda filha. Na primavera de 1829, o Hiram e a esposa e filha estavam morando lá na primeira casa, que era o plano deles. Na primavera de 1829, o resto da família tinha que sair da casa e eles voltaram a viver com o Hiram. Como quando eles chegaram, 11 anos antes. O Joseph não estava. O Joseph já estava casado. Ele casou com a Emma em janeiro de 1827. E em dezembro daquele ano eles mudaram para Harmony, onde os pais da Emma viviam. Eu vou contar sobre isso quando falarmos sobre as placas. Mas Joseph recebeu as placas em setembro de 27 e não conseguiu traduzir nada em Palmyra, porque só podia esconder as placas. Nunca conseguiu trabalhar com elas porque homens vinham sempre tentando roubar. Então foi em dezembro de 1827 que Joseph e Emma foram para Harmony. Então eles não voltaram a viver com o Hiram e o resto da família. Essa é uma história tão triste. E a segunda vez que o pai de Joseph foi roubado, se lembra, a primeira vez foi por $1.000 de ginseng. Dessa vez foi por falta de $100. Agora as duas vezes foram roubadas e maltrataram o senhor. Mas essa aqui é a minha opinião agora. Eu acho que o pai de Joseph não foi muito sábio. Se minha esposa ganhasse um presente de casamento de $50.000 em nosso dinheiro hoje, eu não usaria todo esse dinheiro em um investimento só. Eu não faria isso. E se eu tivesse adjuntado $100 para fazer um pagamento anual e o agente não estivesse, eu não usaria esse dinheiro para comprar madeira e contratar alguém. Eu guardaria esse dinheiro e talvez eu ia pedir emprestado outro dinheiro para comprar madeira e completar a casa. Minha opinião é que ele não foi um homem muito sábio. E Joseph nunca foi bom com dinheiro na vida inteira. Foi Brigham Young que era o pioneiro de construção e de criar cidades, começar negócios. Joseph nunca foi bom com dinheiro e ele aprendeu do pai. Então, como falei, eu queria contar essas histórias para vocês terem uma base quando falamos sobre as partes espirituais e falamos sobre o que estava acontecendo com a família, para vocês terem essa base. A família Smith ficou na casa de Hiram quase até saírem para Kirtland por alguns meses. E eles foram para um lugar que não conhecemos muito bem, nem porquê e nem exatamente onde, mas foi por alguns meses só. E em janeiro de 1830, a família e todos os santos de New York, de Nova York, foram para Kirtland. Muito obrigado por assistir. Se gostar do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Vamos continuar com a parte espiritual no próximo vídeo. Muito obrigado. Eu gosto muito de seus comentários, então, por favor, me deem os comentários, como eu posso melhorar e do que vocês gostaram. Muito obrigado, até o próximo.